conhecido e famoso do primeiro livro de Samuel, e esse é o capítulo que nós leremos e ouviremos nessa noite. Quero acolher você que nos visita, para nós é motivo de alegria tê-lo conosco. E se você ainda não tem uma igreja, você encontrou sua igreja, nós desejamos poder caminhar com você. Não deixe de deixar o seu contato, que a gente possa marcar um café e caminhar juntos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Leremos todo esse capítulo. Na verdade, eu não lerei cada um dos versículos. Vou lendo e os irmãos aí acompanhando, eu vou citando os versos. Então fique com sua Bíblia aberta. É um longo capítulo. Mas eu quero desafiar você a ler todo o livro de Samuel. Nós temos feito essa exposição, então para que você tenha deixa eu só justificar o porquê que nós pregamos expositivamente e sequencialmente os livros da Bíblia. Para que o povo de Deus, ao se preparar para o dia do Senhor, possa vir preparado para o culto. Então você não vai chegar aqui para poder ouvir a mensagem sem ter lido o texto antes. Então eu leio o capítulo relacionado ao dia antes, para que eu possa ter uma apreensão melhor, né, da mensagem, possa já também aí vir, talvez com alguma dúvida que possa ser sanada pela mensagem, ou até mesmo para criticar o pastor depois, falar, pastor, o senhor não falou tal coisa que eu queria ouvir, e aí é uma bênção para poder me ajudar a melhorar a pregar, né, que a gente está aí caminhando. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 1 em diante, diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam no monte do lado da Além, os israelitas, no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vixe aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão o homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Verso de número 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso.
este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrasse com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Queridos, pelo que lutar e como lutar? Normalmente os sermões têm 3, 4 pontos. O sermão de hoje tem 2. Pelo que lutar e como lutar. Eu já quero adiantar a resposta. Pelo que lutar? Nós somos chamados a lutar pela glória de Deus. E como lutar? Nos lembrando que Deus é quem luta por nós. Nós devemos lutar pela glória de Deus, nos lembrando de que Deus é quem luta por nós. Não sei quantos gostam de filme, mas tem um filme chamado Guerra Infinita, dos Vingadores, onde todos os Vingadores se juntam para poder combater o Thanos. Só que ele pegou as joias do infinito e ele se tornou imbatível. E nessa luta contra o Thanos, o Hulk, que é um dos mais fortes dos Vingadores, ele vai lutar contra o Thanos e ele apanha. Uma das poucas vezes que o Hulk apanha feio, ele não consegue combater o Thanos. Thanos, diante dele, é invencível. E passa essa batalha contra o Thanos. O próximo filme, agora Bruce Banner, que sempre quis se livrar do Hulk, ele nunca gostou muito de ser o Hulk, mas agora, no segundo filme, o Hulk não quer aparecer mais. Eles estão precisando do Hulk. Mas o Hulk não aparece. Ele está com medo. Depois de apanhar, de ser humilhado, de ser envergonhado, ele está com medo por não ter vencido Thanos, e ele se recusa a aparecer. Ele se recusa a transformar aí o Bruce Banner. E talvez haja momentos na nossa vida que a gente passa por situações como essa do Hulk, onde nós nos encontramos envergonhados, onde nós sofremos derrotas, onde os nossos inimigos aparentemente são intransponíveis, são invencíveis, onde nós nos sentimos muito pequenos e fracos
diante deles, incapazes de lutar. E por conta disso a gente desiste de lutar, a gente não quer mais lutar. A gente pensa que talvez não tem mais jeito. De fato, nós estamos aqui nesse texto diante de uma guerra que não é infinita, com um inimigo que não é o Thanos, mas nós estamos aqui diante da batalha mais famosa das Escrituras, de Davi contra Golias, que representa uma batalha ainda maior, uma batalha que vai além da batalha de Davi contra Golias, mas uma batalha que nós também travamos, assim como Davi, e uma batalha contra um inimigo que é muito superior ao Thanos, que é muito mais perigoso do que o Thanos. E como nós lutaremos essa batalha? Como nós enfrentaremos essa batalha? E a Bíblia ela vai falar dessa batalha. Nós estamos em guerra. Há vários versículos da Escritura Sagrada que vai falar dessa guerra espiritual na qual nós nos encontramos. Então, quando a gente olha para 2 Timóteo, capítulo 4, e 1 Timóteo 6, Paulo vai dizer assim, eu combati o bom combate. Paulo está dizendo que ele estava em uma batalha. Paulo vai dizer para Timóteo também, no capítulo 3, que Timóteo se apresentasse como bom soldado de Cristo. Ou seja, Timóteo esteja preparado para a batalha. Efésios capítulo 6, falando ainda sobre batalha espiritual, Paulo vai dizer que nós devemos ser revestidos da armadura de Deus. Nessa batalha nós não devemos ir de peito aberto. Nós devemos estar revestidos dessa armadura do Espírito. Filipenses 1, 27, Paulo vai dizer que nós devemos lutar juntos pela fé evangélica, a fé do Evangelho. Segundo Timóteo 2, ele vai dizer que nenhum soldado se envolve em negócio dessa vida, mas em agradar aquele a quem o arregimentou. Então há muita luta hoje, nos nossos dias, há muitas batalhas, lutas pelas quais talvez nós nos envolvemos, lutas políticas, luta por espaços, luta por vaidades, disputas entre times de futebol, disputas entre religiões, disputa entre igrejas. Pelo que você tem lutado? Qual tem sido a sua batalha? Qual tem sido a sua guerra? E como você tem travado essa batalha? Vamos ver, talvez aí a mais famosa batalha da Escritura Sagrada e uma das mais famosas também da história, a história de Davi e de Golias. Essa história nos ensina pelo que lutar e como lutar. Nós já vimos no capítulo 16 que Deus já havia separado Davi. Davi já recebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou de Davi e nós vemos um homem diferente. Nós vemos alguém que se porta de forma diferente frente à batalha. Diferentemente de Saul, que está escondido. Diferentemente de Saul, que é aquele que luta pelo seu próprio nome, que deseja estabelecer o seu próprio reino, que tem o desejo de fazer a sua própria vontade, que não teme a Deus, mas teme a voz do povo. Davi é ungido pelo Senhor e Deus o escolhe. Deus o separa como rei para si, porque ele é um homem segundo o seu coração. Porque Davi ama o Senhor. E nós já vemos que Davi, jovenzinho, ele é alguém cheio do Espírito Santo. Ele é alguém que é um homem de guerra, diz o texto bíblico, né, no verso 18 do capítulo 16. Então ele não é um jovenzinho mirrado, fraquinho, franzino, pequenino. Não. Davi tem boa aparência, sim. E de novo, ele é desprezado por causa da sua aparência. Assim como ele foi desprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Ele é o mais novo da casa. Ele é o pastor de ovelhas. Ele é o que tem o ofício menos importante. Ele é o que tem a aparência mais discreta dentre os seus irmãos. Mas diz o texto que na sua casa ele é desprezado e ele é mal visto, mas pelos de fora ele é visto como alguém que é valente, homem de guerra, forte, sisudo em palavras, de boa aparência, que o Senhor é com ele. E esse é Davi. E aí agora nós estamos em batalha, o povo de Israel está em batalha contra os filisteus, eles estão em guerra. Saul já teve algumas batalhas contra os filisteus, Jonatas já atacou os filisteus, e nós já vimos que o povo de Israel tinha apenas 2 espadas. Os filisteus dominavam o ferro, eles tinham a capacidade de forjar muitas armas.
povo de Israel não dominava a forja. Então eles não tinham muitas espadas, eles tinham apenas a espada de Saul e a espada de Jonatas. Saul e Jonatas têm armaduras. Agora, o resto do povo de Israel vai para a batalha com armas muito menos eficazes do que armas de metal. E agora, nós temos dois exércitos, um de frente para o outro, prontos para a guerra. Só que, nesse momento onde esses dois exércitos estão um de frente para o outro, sai um gigante do meio do exército filisteu. Era comum naquela época o herói de um povo lutar contra o herói de outro povo, para poder definir aí o resultado daquela batalha. E o herói dos filisteus, nada mais, nada menos do que um filisteu de Gate, chamado Golias. Golias é um gigante. Golias tem 2,90 metros de altura. Então nós estamos falando de um homem que chega quase no teto. Ele é muito alto. A gente vai ver aí hoje em dia, talvez, há homens de 2,40 metros na NBA, né? Homens gigantes. Uns camaradas que são altos e largos, né? Eles são muito fortes. Golias é um desses, só que ainda mais alto. 2,90 metros ele tinha. E o texto faz questão de mostrar para nós a aparência de Golias. Lembra, o livro de Samuel, ele vai nos mostrar sobre essa questão da aparência, porque isso é um foco de tensão, porque o povo de Israel é movido pelos seus olhos, é movido pelos seus prazeres. E aqui então o povo de Israel, porque é movido pelos seus olhos e não por fé, eles temem. E aí o narrador então ele cria uma tensão para mim e para você. E essa tensão que ele vai criando, ele vai dizer aí no verso de número 4, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Primeiro, ele é um guerreiro. Ele é alguém, então, que tem experiência de guerra. Ele não é um novato, ele não é alguém de patente baixa. Ele é um herói. O nome dele é Golias, de Gate. E a primeira coisa, então, que ele nos apresenta, ou seja, ele narra para mim e para você, que nós podemos visualizar, é que ele tem 2,90 metros de altura. Esse homem de quase 3 metros. Esse homem de quase 3 metros, ele não está apenas ali, ele está bem armado. Diz o texto que ele tem no capacete, na cabeça, um capacete de bronze. Ele tem uma couraça de escamas, que pesa 60 quilos. Então, ele não só é muito alto, como ele é muito forte. Ele carrega 60 quilos de armadura. Ele tem caneleiras de bronze na perna. Ele tem um dardo de bronze entre os ombros. A haste da lança dele pesa quase 7 quilos. Então, a ponta da lança dele é enorme. Ele tem uma lança enorme. E ele tem um escudeiro para ficar ali diante dele para poder revezar as armas. Então, ele é ele tem muitas opções, né? Então, ele não tem só um estilo de batalha. Ele não domina só um instrumento de guerra. Ele não domina só a espada. Ele domina a lança. Ele sabe se defender com o escudo. Ele tem uma armadura também que o defende. Um homem forte. Um homem que é apresentado para mim e para você como alguém invencível, intocável. Todos de Israel ficam paralisados diante dessa cena. Todos de Israel, ao verem Golias, tremem de medo. O povo de Israel está paralisado. Do texto que ele permanece ali durante dias, 40 dias, afrontando o povo de Israel, blasfemando contra o Deus de Israel, amaldiçoando o povo de Israel em nome dos deuses filisteus. E para piorar, onde está Saul? O rei. Ele está escondido. Ele é alto. O texto bíblico diz que Saul, ele ultrapassava, ele era mais alto do que todo mundo de Israel. Então, se você visse Israel inteiro em uma multidão, do pescoço para cima, ele destacava na multidão. Saul tinha mais de 2 metros de altura. Há 2 gigantes. E Saul tem
uma armadura. Saul tem uma espada. Saul é o rei ungido. Não mais. Ele perdeu a sua unção. Ele não tem mais o Espírito Santo sobre ele. Ele não mais está apto para governar, para reinar. O Senhor não mais está com Saul. E por causa disso, ele está escondido. Ele está com medo. Ninguém tem coragem de lutar contra Golias. E a voz do povo, o burburinho no meio de Israel é: estamos perdidos. Saul ficou maluco. Porque agora, vira e mexe, ele está atormentado. Ele está precisando de tomar remédio tarja preta. Toda vez que ele fica maluco, Davi tem que ficar lá tangendo a harpa para acalmar o rei, que já tentou matar um monte de gente. E agora, nós estamos perdidos. Queridos, em tempos de crise, muitas vezes nós pensamos que os nossos inimigos são indestrutíveis. Muitas vezes, quando nós passamos por situações difíceis, onde somos tentados a termos os nossos olhos meramente físicos, olhar apenas para a situação ao nosso redor, para as circunstâncias. E quando nós olhamos para as circunstâncias, é possível que sejamos tentados a pensar que é impossível. Talvez quando perdemos o emprego e nos encontramos diante de uma situação financeira difícil, dívidas que se avolumam. Talvez quando nos encaramos uma situação de enfermidade na família. Quando passamos por uma crise no casamento, talvez quando temos um ente querido que se afastou dos caminhos do Senhor, talvez quando passamos pela situação da perda de um bebê, ou quando passamos por diversas crises, e quando olhamos para essas situações difíceis ao nosso redor, a gente se sente pequeno, a gente se sente fraco, a gente se sente incapaz, e a gente pode desanimar, a gente pode ficar pensando: eu estou perdido, não tenho o que fazer. Mas o texto continua nos mostrando que sim, há o que fazer. Sim, há algo que nós não estamos percebendo. Sim, não se trata apenas do que os olhos podem ver, há algo mais. Então, esse é um texto narrativo, eu gosto muito de texto narrativo, porque o narrador, ele vai criando a tensão, ele narra a cena e ele nos apresenta personagens. Então, mais um personagem nos é apresentado nesse texto: Davi. Davi entra na história. E agora, esse jovenzinho que não olha para as circunstâncias, ele é um dos 8 filhos de Jessé. Ele é o mais novo. Ele é um pequeno mensageiro. O seu pai manda Davi ali para aquela batalha de forma despretensiosa. O propósito do pai de Davi é uma preocupação com seus filhos mais velhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé estão na batalha. Então todo pai está com o coração apertado. Ele diz: vá lá receber notícias dos seus irmãos e dá um mimo, dá um presente para o comandante deles. Qual que é o propósito disso? Não bota os meus filhos na frente de batalha ou um lugar difícil onde eles vão morrer, não. Deixa eles em uma situação um pouco mais tranquila. O que Jessé não sabe é que ele está mandando o filho mais novo para a frente de batalha. E o filho mais novo, Davi, ele vai e ele chega lá. E quando ele chega lá, esse pequeno mensageiro, esse pequeno pastor, esse homem que não tem armas, ele não é um gigante, ele é ruivo, de boa aparência, ele não tem cicatrizes no rosto, ele nunca lutou uma guerra, ele vai para aquele local, ele não tem 20 anos de idade, ele ouve os relatos sobre Golias, ele chega lá e ele percebe o desespero, a angústia do povo que não tem o Espírito sobre si. Davi está cheio do Espírito Santo. Davi foi revestido pelo Espírito Santo no capítulo 16. E quando ele chega lá e ele ouve a voz de pessimismo do povo, isso não gera em Davi crise, isso não gera em Davi medo, isso não gera em Davi um descontentamento. Pelo contrário, quando ele ouve isso gera no coração de Davi ira. Fala assim: por que está todo mundo parado? Por que esse homem está afrontando os exércitos do Deus vivo? Ele não deixa que a voz de pessimismo do povo o conduzisse. Veja, querido, muitas vezes, em frente às circunstâncias, a gente tem a tendência de ouvir as pessoas ao nosso redor. Quem é movido por fé, não vai ouvir as pessoas. Vai ouvir o Espírito.
Sim, na multidão dos conselhos, a sabedoria. Nós não podemos viver a nossa vida sem querer ouvir as pessoas sábias perto de nós. O problema é quando as pessoas sábias perto de nós estão olhando para as circunstâncias. Então nós somos chamados a olhar para o Senhor e não dar ouvidos a elas. Nem sempre a voz da multidão ou a voz da maioria é a voz de sabedoria. Saul, ele dá ouvidos ao povo. Davi não. Davi, ele olha para o Senhor e ele se indigna. Veja o verso de número 26. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Golias achava que estava desafiando os exércitos de Israel, mas o que Davi diz é que ele não está desafiando Israel, ele está desafiando o Deus de Israel. O exército de Israel estava desesperado porque viam apenas um gigante e um exército filisteu muito bem armado. Eles são indestrutíveis, eles são muito superiores. Davi vê sob outra perspectiva. Ele vê o Senhor como Deus de Israel. Nesse texto é a primeira vez que o nome de Deus é citado. Davi inclui Deus na história, e por isso a história muda. Ele olha para o Deus que guarda, que cuida, que está com o povo de Israel. Davi é criticado pelo seu irmão. Ele chega, e veja o verso de número 28. Ouvindo Eliabe, o mais velho, o mais bonito, o mais, talvez não mais belo, mas o que tem mais porte, o que tem mais jeito de rei, o que consegue enganar até Samuel, fala, não, certamente esse aí ele é bom. E o Eliabe, o irmão exemplar de Davi, o primogênito, ele chega para Davi e ele diz o texto que acendeu-se-lhe a ira contra Davi. O que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua maldade, a tua presunção, você veio aqui só para ver sangue. E Davi responde, que fiz eu agora? Só fiz uma pergunta. A crítica machuca quando vem de alguém que está acima de nós. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. A crítica machuca quando questiona as nossas motivações. Ele acha que Davi era motivado pela sua presunção. Ele diz que Davi está sendo movido por maldade. A crítica machuca quando é contínua. Não é a primeira vez que Eliabe faz isso. Davi diz, que fiz eu agora? Ou seja, outras vezes Davi foi preterido, outras vezes ele foi acusado, caluniado. E por que sabemos que caluniado? Porque ele não é chamado de mal só aqui. Mas diz o texto que ele era um homem cheio do Espírito Santo, o Senhor era com ele. Ele era um homem valente, ele era um homem sisudo em palavras. A crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Eliabe cresceu com Davi, ele viu Davi nascer, ele era da sua própria família. Aquele que deveria cuidar dele é aquele que o está acusando. A crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam em nós. Agora Davi não ouve apenas de Eliabe, mas quando ele se apresenta a Saul, Saul diz a Davi, você não poderá lutar com ele. Verso 33. Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Muitas vezes, em face das batalhas que nós temos diante de nós, nos são pedidas as nossas credenciais, e as pessoas olham para nós dizendo, ele não pode, ele não tem condição, ele é muito jovem, ele é incapaz, ele não tem diploma, ele não tem as características necessárias. Querido, talvez você já ouviu muitas palavras contrárias, duras, difíceis, que talvez trouxeram desânimo ao seu coração. Eu quero te chamar nessa noite a parar de ouvir as vozes de acusação, para que você possa ouvir o que o Senhor tem a dizer. Veja, não digo apenas palavras das pessoas,
Eu digo a voz de Satanás, a gente precisa aprender a ouvir, a discernir a voz da serpente que fala no nosso coração. Deixa eu te explicar algo. Nós somos seres físicos e espirituais, e às vezes a gente não percebe que existe um mundo espiritual ao nosso redor. Davi, quando cheio do Espírito Santo, ele para de pautar a sua vida nas coisas visíveis, aparência. Ele agora está sendo movido por fé. Tudo se trata de fé aqui. Tem apenas um que tem fé, e Deus muda a história porque esse um tem fé. Mas eu e você somos chamados a viver por fé e parar de nos guiarmos pela aparência ao nosso redor. E nesse mundo visível que vivemos, nós temos um espírito. E nós então podemos ouvir também espiritualmente. Satanás muitas vezes ele vai lançar setas de acusação. Satanás muitas vezes ele vai lançar na sua mente o que parece com o pensamento, porque nós não sabemos muitas vezes discernir o que é uma voz espiritual. Então, uma voz espiritual que o nosso espírito ouve, às vezes a gente acha que é um pensamento. Às vezes uma voz de acusação, às vezes um pensamento mau, para gerar divisão, ódio, ressentimento, rancor, divisão. Eu preciso aprender a discernir a voz da serpente para que eu repreenda. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que resiste o diabo, querido? Se você não o vê. Espero que você nunca o tenha visto. Mas como que a gente resiste o diabo? Se você vê, repreende também que está tudo certo. Não precisa ter medo não. Resistir é repreender, é não dar ouvidos, é não conversar. A gente se opõe, a gente não debate, a gente não troca ideia, a gente não atende, a gente não dá ouvido. Será? E às vezes essa voz de acusação pode vir à sua mente, para dizer que você não pode, que você é pequeno, para poder te gerar mais dor, para te gerar mágoa, te gerar angústia, para dizer que você não vai sair dessa situação, para dizer que nunca vai mudar. Claro que nunca vai mudar se você continuar dando ouvidos à serpente. Mas quando nós resistimos ao diabo e repreendemos e não damos ouvido à voz da serpente, como Davi não faz, por meio da serpente falando inclusive da boca do seu irmão, da boca de Saul, ele é cheio do Espírito Santo e ele não se move pelo que as pessoas dizem, ele se move pelo que Deus diz. E aqui, queridos, ele se dispõe. Esse homem, segundo o coração de Deus, nos mostra pelo que ele luta. Diferentemente do que Eliabe diz, que ele é mau e presunçoso, Davi nos ensina pelo que lutar. E ele vai dizer, quem é incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Com o que Davi está preocupado? Ele está preocupado com a glória de Deus. Quem é ele para falar contra o Deus de Israel? Quem é ele para blasfemar? Quem é ele? Esse incircunciso, ou seja, ele não faz parte do povo de Deus. A bênção de Deus não está sobre ele, nem sobre os filisteus. Quem é ele? Davi luta pela glória de Deus. Davi não teme, ele não tem medo. Golias não tinha medo de Israel. Ele olha para Israel com desdém. Ele não tem medo de ninguém em Israel. Mas Davi também não tinha medo de Golias. Porque Davi temia a Deus. Ele não precisava temer mais nada. Querido, quando o nosso coração está no lugar certo, quando os nossos ouvidos estão atentos à palavra do Senhor, nós não precisaremos temer mais nada. Pode vir pandemia, pode vir crise financeira, pode vir o que vier. Nós podemos confiar e nos colocar debaixo da poderosa mão do Senhor. Sabemos que estamos seguros, porque o Deus de Israel, porque o Deus da igreja, porque o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Pode dar uma glória a Deus? Amém. Em primeiro lugar, lute pela glória de Deus. Em segundo lugar, como lutar?
Davi luta pelo motivo certo. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está batalhando, a gente entra em batalhas não pela glória de Deus. É muito comum nós vemos pastores, vemos líderes se degladiando na internet, dizendo que estão defendendo a sã doutrina, mas estão ali simplesmente pelo seu próprio orgulho, pela sua própria vaidade. Essa batalha que eles estão travando não gera edificação, não gera crescimento e não é para a glória de Deus. Cuidado pelo que você luta. Não pelo seu nome, não pelo seu reino, não pela sua vontade. Lute pela glória do Senhor. Saul vai dizer então para Davi: você não pode contra ele. Ele é um valente. Ele é um guerreiro desde a sua infância. E você não tem experiência. Lutar pela glória de Deus não requer títulos, não requer que sejamos grandes, não requer que nós sejamos experientes. Pelo contrário, o que Deus quer é um coração disponível, o que Deus quer é alguém que tem fé, alguém que depende apenas dEle. E o texto nos ensina, então, como lutar pela glória de Deus com as armas do Senhor. Nós podemos ser tentados a usar as nossas próprias armas. A vitória não vem de nós. Saul, então, ele olha para Davi e diz: para você lutar com ele, você tem que usar as mesmas armas que ele tem. Lembre, Golias, ele tem um capacete de bronze, uma couraça de bronze, caneleiras de bronze. Ele tem uma espada. E agora então Saul olha para Davi e diz: deixa eu colocar aqui então o meu capacete de bronze sobre a sua cabeça. Capacete de bronze com capacete de bronze. Deixa eu colocar sobre você aqui a minha couraça. A couraça de Golias com a couraça de Saul. Ele coloca a sua espada nas mãos de Davi. Bronze com bronze, armadura com armadura. Uma disputa entre gigantes, uma disputa por poder. Muitas vezes essa é a ideologia do poder, a obsessão pelo poder, o mundo cheio de conflitos. E muitas vezes nós querendo entrar nesse conflito. Dois povos inimigos que dizem estar lutando em nome de Deus. Os dois povos falando que estão lutando em nome de Deus. Duas ideologias políticas lutando, dizendo que estão lutando por aquilo que é moral, por aquilo que é bom, por aquilo que é certo. Nós temos muitas vezes essa fascinação por quem tem mais recursos, quem tem mais experiência, quem tem mais poder, quem tem mais títulos, quem tem mais importância, quem tem mais seguidores. E a gente acha que quanto mais essa pessoa ela tem mais poder, Deus pode usá-la mais. Se ela é famosa, então ela é mais poderosa. Se ela tem mais títulos, se ela é PhD, se ela tem um profundo, muito mais conhecimento, então ela é mais poderosa. Se ela é muito rica, então ela é mais poderosa. E esse texto nos ensina que isso diante do Senhor é nada. O texto pula então agora para a imagem. E o narrador, então, a tensão que ele cria quando ele narra Golias para mim e para você é uma tensão que gera medo. Você fala: rapaz. Mas agora quando ele narra Davi, é uma cena cômica. Ele vai dizer assim: e aí Davi pôs o capacete, pôs a couraça, e não conseguia sair do lugar. Fala: Senhor amado, é esse que vai lutar por nós? É esse que vai para a batalha? Um menino que mal consegue andar com a armadura, que não tem destreza. E aí então, o texto narra para a gente, verso 40. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Querida, a gente precisa perceber, às vezes, algumas palavras que o narrador traz para a gente. Como é que Davi vai para a batalha? Com o cajado de pastor. Com o alforje de pastor. Deus escolheu para si um pastor para ser rei sobre Israel. E Deus escolheu para si um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele já disse isso para Saul, ele fala assim: então, eu cuido de algumas ovelhas do meu pai, e eu nunca as perdi. Diferente de Saul, que perdeu as jumentas de seu pai,
Davi diz, certa feita, um leão veio, em Israel tem leões, há leões, e certa feita veio um leão, e o leão foi pegar uma ovelha, e se sou eu lá, eu diria, faça bom proveito, deixa eu cuidar das 99. Essa aí é a ovelha expiatória. Ele não, ele diz assim, não vai ter não. E ele pega o leão pela barba, diz o texto, que ele luta com o leão e mata o leão. Depois vem um urso. E aí o urso vem pegar uma ovelha. E ele briga com o urso e mata o urso. Rapaz, esse menino é bruto. Mas a questão aqui não se encontra apenas no poder ou na força de Davi, na capacidade que ele tem de poder vencer uma batalha no 1 a 1. A questão que Davi coloca para mim e para você é Deus, verso 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Deus me usou para salvar aquelas ovelhas, Deus vai me usar para salvar Israel. E ele vai. Um pastor. Cajado, funda, 5 pedras. Mas essas não são as verdadeiras armas de guerra. No verso 45 nós temos mais uma arma. Verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu. Primeiro, o filisteu vê Davi chegando e ele acha que é piada, né? Imagine qual que seria a aposta, né? O pessoal olhando, falando assim, Davi, o pastorzinho com cajado, pedra, pau e pedra na mão, e um gigante de 3 metros de altura, com armadura, com várias armas. Assim, não tem nem o que falar. Entretanto, o texto mostra Davi chegando, e o filisteu então começa a querer entrar na mente dele. Eu não sei você, quando a gente é mais maduro e vai, né, disputar contra alguém que é mais imaturo, o mais maduro normalmente ele vai querer desequilibrar o mais inexperiente. Você vai ver isso no futebol, a catimba, né? Normalmente os jogadores mais maduros, eles vão tentar entrar na mente do menino novo, que é muito habilidoso, mas que o Golias aqui, ele tenta entrar na mente de Davi. Ele fala assim, você está de brincadeira. Quem é você? Você é pequeno. Por um acaso eu sou cachorro? Você vem lutar com pedra e pau? Eu vou esmagar você. E aí ele começa então a falar, eu vou dar sua carne para as aves, eu vou triturar. E aí então ele começa a falar o que ele vai fazer com Davi. Se o menino não está firme, ele treme as pernas agora. Ele fala, rapaz, o que eu fiz, né? Para que eu fui me dispor? Davi ouve. Só que, de novo, ele não ouviu Eliabe, ele não ouviu Saul. Ele vai ouvir Golias. Ele olha para Golias e ele despreza Golias. Ele diz, o 44, o Golias fala, vem a mim e darei tua carne às aves dos céus. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Deus entregará você nas minhas mãos. Davi estava lutando pela glória de Deus, sabendo que Deus é quem lutava por ele. Ele diz, não sou eu que estou vindo para essa batalha. A minha arma não é a funda. A minha arma não é a grande habilidade que eu tenho de acertar qualquer coisa a uma distância longa. A funda era uma arma de guerra. Eu vou contra ti com a funda, você não tem noção da minha mira, o quanto eu pratiquei. Eu sou o melhor de Israel na funda, é isso que ele diz? Não. Ele diz, você vem contra mim com espada, com escudo e com lança. A minha arma é que o Senhor é quem luta por mim. O Senhor é quem vai
à minha frente. Muitos lutam pelos motivos certos, mas com as armas erradas. Querido, nós somos chamados a depender do Senhor. Ele é quem vai à frente. Deus espera que lutemos pela sua glória, sem poder, sem recursos. Não importa. Não se trata do quanto temos. Não se trata dos títulos que temos. Se trata do Senhor. Estar à frente do Senhor. Nos abençoar. Nós passamos por lutas. Luta por fidelidade em meio a um mundo infiel. Fidelidade nas finanças. Fidelidade no casamento, fidelidade na escola. Eu não vou trair, eu não vou colar, eu não serei desonesto, eu serei fiel. A devolução dos dízimos, eu não vou mentir, eu não terei duas palavras, eu não serei movido por circunstâncias. Eu luto pela glória de Deus. A luta por firmeza em meio a um mundo volátil, firmeza nos valores, firmeza doutrinária, firmeza nas palavras, cumprir o que diz, se aprofundar no conhecimento das Escrituras e praticá-la. Luta por ser luz em meio a um mundo em trevas, proclamar o Evangelho frente ao pecado, chamar pecadores ao arrependimento, proclamar a glória de Deus frente a um mundo egoísta e vaidoso, viver para a glória dele, entendendo que Ele é quem vai à nossa frente. Para terminar, querido, eu quero falar da luta pela glória de Deus, lembrando que Deus é quem luta por nós. Para onde essa batalha aponta? Muitas vezes, quando nós olhamos para essa batalha, a gente pensa que isso ficou aqui. Mas toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus. Houve uma batalha maior. A batalha já estava perdida. Nós éramos escravos de Satanás, do pecado. Esse texto nós não nos identificamos com Davi. Nesse texto nós somos o povo. Nesse texto nós somos aqueles que não tinham condição de se salvar, pelo contrário. Diferente do povo de Israel, que ainda não tinha tornado-se escravo, nós estávamos como escravos, rendidos. Nós não podíamos nos libertar. Davi é ungido do Senhor que liberta o seu povo. Davi aponta para o Senhor Jesus, o filho de Davi. Só há um, sentado no cavalo branco, só há um guerreiro que vence, e não sou eu, nem você. Só há um herói na Escritura Sagrada que de fato vence de uma vez por todas. Nesse caso, eu e você somos como o Hulk, fomos vencidos, fomos humilhados, não temos força para vencer o inimigo, mas alguém vai lutar por nós. Jesus Cristo. Cristo é quem luta por nós e quem vence a batalha para nos libertar do maior inimigo. Na cruz do Calvário, Ele lutou. Na cruz do Calvário, o Supremo Pastor, com armas que ninguém esperava. Todos olhavam para Ele e diziam, pode vir da Galileia alguma coisa boa, pode vir de Nazaré alguma coisa boa, como pode ser o Messias, aquele que não tem um trono, não tem influência? Como Ele vai trazer libertação para Israel? Como Ele vai reinar sobre nós? As armas dele não eram carnais, não eram visíveis. Na cruz, Ele vence. Na cruz, Ele humilha Satanás, seus demônios, o inferno. Na cruz, Ele conquista a maior vitória. Ele derruba o gigante da morte, do pecado. Ele os derrotou por mim e por você. Ele vence para que nós fôssemos salvos. Ele morre por nós quando nós não tínhamos nada a oferecer por Ele. Nós fomos libertos porque Jesus venceu. Deus luta por você, querido. E agora nós somos convocados a lutar nessa batalha. A batalha já foi vencida. Veja, o texto termina dizendo que, verso 53, 52, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Então eles
A vitória já havia sido dada, ele venceu. Mas o povo de Israel ainda lutou. Na Segunda Guerra Mundial, os historiadores contam que quando os aliados desembarcaram na Normandia, em junho de 1944, isso marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. A vitória ali dos aliados. Mas, depois dessa data, dessa descida aí, do dia D, que é chamado dia D da Normandia, o dia da derrota de Hitler e aqueles que estavam com eles, depois disso, houve a chamada Batalha das Ardenas, uma das mais sangrentas da guerra, quando as forças de Hitler fizeram uma última contraofensiva. Pessoas morreram. A guerra já estava vencida, mas ainda eles lutaram. A batalha já foi vencida, mas nós ainda temos guerras. O nosso futuro espiritual não está mais em dúvida. Nós já vencemos com Cristo. Seremos salvos. Mesmo com a vitória garantida, ainda há guerras, ainda há batalhas. Somos chamados a lutar pela glória de Deus, nos lembrando que Ele luta por nós. Você se volte para Ele de todo o seu coração. Você não dê ouvidos à voz da serpente. Que você não lute pelo seu nome. Você o honre. Que você viva para a glória de Deus. Vamos cantar mais uma canção. Em seguida nós iremos orar, impetrar a bênção.